Eu gostaria de conversar com você sobre o tema o que fazer quando não compreendemos o agir de Deus na história. Este assunto é extremamente importante, porque quando nós olhamos para a história, muitas vezes nós não compreendemos o que Deus está fazendo. Aliás, essa crise não é apenas nossa. Asaf passou por isto e Abacuque também passou por isto. Eu gostaria de evocar exatamente a vida de Abacuque, para que possamos tirar lições do que Abacuque fez quando ele não compreendeu o agir de Deus na história. E a primeira coisa que Abacuque fez foi apegar-se a Deus, apegar-se aos atributos de Deus. Abacuque havia pedido que Deus intervisse na situação, porque Judá estava totalmente corrompida, porque o ímpio prevalecia sobre o justo, porque a lei estava torcida, porque a justiça tinha se afrouxado. E Deus respondeu a Abacuque dizendo que traria uma nação amarga, uma nação perversa, que eram os caldeus. Em meio a este contexto, Abacuque não compreende como Deus pode permitir que o ímpio, como os caldeus, pudesse prevalecer sobre Judá. Mas uma coisa Abacuque tinha certeza: Deus continuava sendo o Deus da palavra. Deus continuava sendo o Deus que ele havia aprendido ao longo da história. E Abacuque então apega-se aos atributos de Deus. Ele vai dizer: Deus, Tu és desde a eternidade. Ele vai dizer: Deus, Tu és soberano, porque Tu és a rocha. Ele vai dizer: Deus, Tu és santo. Abacuque, quando ele não compreende o agir de Deus, ele se volta para os atributos de Deus. Quando eu e você não compreendemos o que está acontecendo no mundo, quando eu e você não compreendemos porque tragédias acontecem, porque o ímpio parece prevalecer, nós precisamos nos apegar aos atributos revelados de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, diante das tragédias, acabam criando para si um Deus à sua imagem e semelhança. E muitos negam a soberania de Deus. Outros chegam ao ponto de negar até mesmo a presciência de Deus. Para nós não. Para nós Deus continua sendo soberano. Deus continua sendo eterno. Deus continua sendo santo. Deus continua sendo bom. Embora nós não compreendemos o agir de Deus. Abacuque se apega aos atributos. Mas há uma segunda coisa que eu e você podemos fazer quando nós não compreendemos o agir de Deus. Se o primeiro é apegar-se aos atributos de Deus, o segundo é apegar-se a Deus através da oração. O livro todo de Abacuque, você encontra Abacuque orando. Abacuque, quando não compreende a situação de Judá, ele ora a Deus. Abacuque, quando não compreende a resposta de Deus, ele ora a Deus. Aliás, há um versículo chave do livro de Abacuque, no capítulo 2, verso 1, quando ele diz que ele iria se colocar na torre de vigia e aguardaria para ver a resposta que Deus daria. Será que você tem orado? Será que você tem clamado a Deus? A oração não muda Deus, mas a oração muda o nosso coração, muda o nosso sentimento. A oração nos aproxima mais de Deus. Quando você não compreende o que Deus está fazendo na sua história, você deve orar a Deus. Você deve abrir o seu coração diante de Deus. Não basta você falar de Deus, você precisa falar a Deus sobre a situação da sua vida. Mas Abacuque dá um terceiro passo, que eu entendo ser muito importante para você e para mim. Se primeiro Abacuque apega-se aos atributos de Deus, segundo Abacuque apega-se a Deus em oração, terceiro Abacuque adora a Deus. O capítulo 3, Abacuque faz um hino de louvor ao Senhor. Abacuque desiste de questionar o porquê, e Abacuque passa a adorar a Deus apesar da circunstância. Deus havia dito que a Babilônia iria mesmo de fato invadir Judá. No tempo oportuno a Babilônia iria cair, Deus iria punir a Babilônia. Em meio a tudo isto, o justo deveria viver pela fé, e Abacuque então rende a Deus louvores. E Abacuque faz no capítulo 3, a partir do verso de número 17, Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Em um contexto em que Abacuque vivia, a figueira deixar de florescer, a vide deixar de dar fruto, significava que não havia mais esperança aos olhos humanos, significava que havia acabado os mantimentos. E Abacuque fala: embora tudo isso aconteça, eu continuo louvando a Deus. Quando você olha para o livro de Lamentações de Jeremias, Jeremias descreve o exato momento em que acontece a invasão dos caldeus em Jerusalém. De fato foi um momento triste, de fato a cidade foi destruída, de fato faltou mantimento, mas o remanescente fiel do Senhor continuou adorando a Deus, embora não compreendesse o agir de Deus na história. Eu gostaria de dizer para você, eu não sei a sua situação, não sei quais são os seus dilemas, não sei quais são as dúvidas que você tem. Talvez nesse exato momento você não está compreendendo o que Deus está fazendo na macro história e na micro história. Mas eu quero encorajar você. Apegue-se a Deus conhecendo os seus atributos. Não duvide do amor de Deus. Deus ama aquele que de antemão Ele conheceu, Ele amou, Ele predestinou. Deus continua sendo bom. O propósito de Deus é bom para a sua vida. Deus continua sendo soberano, nada acontece por acaso. Deus está no controle da história. Mas eu gostaria também de encorajar você a orar a Deus. No meio da adversidade nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Quando nós não compreendemos o agir de Deus, nós podemos confiar no Deus que está agindo. E terceiro, eu gostaria de levar você a adorar a Deus. Que a minha fé e a sua fé possa ser como a fé de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nós não venhamos a ter nesta vida perspectivas humanas, nós continuamos louvando a Deus, porque o nosso futuro está garantido por causa da morte de Cristo Jesus no Calvário. O apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero dizer isso para você: todas as coisas cooperam para o seu bem se você está em Cristo Jesus. Você possa descansar o seu coração, você possa descansar a sua alma, entendendo que embora você não compreenda muitas vezes o agir de Deus, Deus está trilhando, conduzindo a história a um propósito maravilhoso, que é a volta da pessoa de Jesus Cristo, para que eu e você possamos habitar com Ele, estar com Ele, desfrutar dos privilégios da presença maravilhosa de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.